Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje chegamos ao nosso estudo número 7 na Epístola de Tiago, que vai versar sobre não fazer acepção de pessoas, fé sem parcialidade. E, meus irmãos, para esta lição, eu vou estar utilizando, obviamente, a Bíblia, onde nós vamos ler em Tiago capítulo 2, os versículos 1 a 13. Também vamos fazer uso da revista, que é o nosso guia, né? Nós estamos nos guiando por essa revista aqui, pelos temas desta revista, Tiago, a Fé em Ação, que é a revista de adultos número 9 da editora Cristã Evangélica. E também, meus irmãos, eu estarei fazendo uso desse livro aqui, Comentário do Novo Testamento, escrito por Warren Wiersbe. Esse aqui é o número 2, né? O Comentário do Novo Testamento de Wiersbe tem dois volumes. Esse aqui é o número 2. Então vamos à leitura do texto bíblico, meus irmãos. Tiago, capítulo 2, versículos 1 até o 13. Tiago 2, de 1 a 13. Eu pediria ao irmão que abrisse aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura. E depois o irmão não guarda a Bíblia não, fica com ela aí em sua mão, com o texto marcado ou aberto, né? De preferência marcado, porque se a gente for para algum outro texto que você queira buscar para acompanhar aí, depois fica fácil de voltar em Tiago 2, né? Mas fica marcado aí porque nós vamos falar aí sobre esse texto, né? Capítulo 2, versículos 1 a 13, diz assim, o tema é: condena-se fazer acepção de pessoas. Então Tiago escreveu assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, ou a lei régia, em alguma outra versão, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então está aí, meus irmãos, nosso texto base, está
lido, né? E Tiago aqui, meus irmãos, está levantando um problema de ordem interna da igreja. E um problema que deve ser tratado, já deveria lá na época de Tiago, né? E continua devendo ser tratado com muito cuidado e com muito discernimento espiritual. E o problema era o problema das diferenças entre os membros da igreja, que na verdade não é um problema, né? Haver diferenças entre os membros da igreja. Nós é que por causa dessas diferenças, às vezes criamos um problema quando nós fazemos acepção, né? Mas é um fato que existem diferenças entre os membros da igreja, de todas as igrejas, né? Quais são essas diferenças? Para apenas exemplificar para os irmãos, uns têm mais condições financeiras do que outros, não é verdade? Na igreja às vezes tem alguém que é bem abastado, bem rico, mas tem alguém também que é bem pobre. E tem pessoas que não são nem tão ricas, nem tão pobres, estão no meio, né? Ou um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, e todos convivem juntos. Na igreja, uns são mais estudados do que outros. Na igreja tem gente de todo nível de estudo, né? Tem gente que não estudou nada, não sabe nem ler, nem escrever. Tem gente que fez apenas o primeiro ano, lá no passado, né? Ou o primeiro grau. Tem gente que completou o estudo médio. Tem gente que tem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não é talvez o caso da nossa igreja aqui, mas nas igrejas de uma forma geral tem essa convivência, né, entre as mais diversas pessoas, diferentes pessoas em termos de estudo. Então uns são mais estudados do que os outros. Também na igreja uns têm mais influência na sociedade do que outros. E outros exemplos mais, meus irmãos, que nós poderíamos citar e que mostram para nós que nós somos diferentes uns dos outros e convivemos juntos na igreja. Na verdade não é na igreja, mas como igreja, né? Porque nós somos a igreja. Essas diferenças não são em si mesmas um problema, né? Mas nós criamos um problema quando fazemos, por causa das diferenças, acepção de pessoas. É sobre isso que Tiago está falando. Então, não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade, com acepção, deve ser a nossa opção como servos do Senhor Jesus Cristo. Honrar, meus irmãos, um irmão na congregação em detrimento do outro é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé. Por que é incoerente? Nós temos uma razão, não precisamos ver muitas razões, mas vamos ver apenas uma lá em Efésios capítulo 2, versos 19 a 22. Nesse texto, Efésios 2, 19 a 22, nós temos uma grande razão porque é incoerente, né? Honrar alguém em detrimento de outro dentro da igreja. Deixa eu achar aqui, Efésios, é difícil, né, pastor? Efésios 2, 19 a 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, olhe bem, não sois estrangeiros, vocês. Paulo está falando aqui para judeus e gentios, né? Vocês não são, e serve para todas as classes de pessoas dentro da igreja. Vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, isso daqui demonstra a incoerência de se fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque vós, vós todos sois, ou não sois, estrangeiros nem peregrinos, vós todos sois concidadãos uns dos outros, concidadãos dos santos. Vós todos constituem uma só família, que é a família de Deus. Então, meus irmãos, aí está, não precisa de outra razão. Aí está uma razão para a incoerência de se fazer acepção de pessoas. E no trecho de Tiago 2, versos 1 a 13, o nosso texto básico, Tiago, meus irmãos, ele condena a essa parcialidade, esse fazer acepção de pessoas dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Já lemos o texto, não precisa ler novamente. Então, vamos ver algumas razões pelas quais nós não podemos fazer acepção de pessoas. Por que não podemos fazer acepção? Existem algumas razões. Nós vamos ver 3 razões, pelo menos 3, tá? A primeira delas, meus irmãos, a primeira razão por que nós não devemos fazer acepção de pessoas é que fazer acepção de pessoas é incoerente com o caráter de Deus, do Deus a quem nós servimos. A acepção, meus irmãos, é tradução de uma palavra grega que significa literalmente receber o rosto. E no Novo Testamento ela é usada primeiramente como uma tradução literal da palavra hebraica do Antigo Testamento, que corresponde ao nosso termo na língua portuguesa, acepção. Então o termo grego ou o termo hebraico que é utilizado no Novo Testamento e que significa receber o rosto, ela é usada no Novo Testamento como um correspondente do nosso termo na língua portuguesa, fazer acepção. Então, receber o rosto, na linguagem original, significava fazer julgamento e estabelecer diferenças baseadas em condições externas, tais como aparência física, status social ou raça. Então, isso na nossa língua portuguesa é fazer acepção. E, meus irmãos, isso é incompatível com o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus jamais agiria assim. Vejamos aí, Romanos capítulo 2, verso 11, lá em Romanos 2, verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, para com Deus não há acepção de pessoas. A acepção de pessoas é incompatível com o caráter de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 9, meus irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 9, também vai dizer a mesma coisa. Vós, senhores, patrões, fazei o mesmo para com eles, os servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, o patrão, como membro da família de Deus, é óbvio que o empregado tem que respeitar as normas do seu trabalho, Mas o patrão não pode fazer acepção de alguém, porque ele é o patrão e ele é o empregado. Se ambos são da família de Deus, seria incoerente fazer isso, Porque Deus não faz acepção de pessoas. Em Colossenses capítulo 3, meus irmãos, versículo 25, também diz: quem fizer agravo receberá o agravo que fizer. Por quê? Porque não há acepção de pessoas. Deus não faz diferenciação entre pessoa e pessoa. E também em Atos capítulo 10, versículo 34, meus irmãos, nós lemos a mesma coisa. E abrindo Pedro a boca, disse:
reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro falou isso quando ele foi ao encontro do centurião Cornélio, né? Então o evangelho estava sendo pregado agora aos gentios e Pedro está dizendo aí, olha, agora eu estou reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, não importa se é judeu ou se é gentio. Se a graça de Deus manifestou, então essa pessoa agora faz parte da família de Deus. Então, meus irmãos, a discriminação, essa acepção vai contra o caráter de Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. A quem Deus criou a sua imagem e semelhança? Somente aos ricos? Ou somente aos pobres? Somente aos intelectuais ou somente àqueles que não são intelectuais? Não, a todos. Deus criou a sua imagem e semelhança, então não há acepção. A discriminação, meus irmãos, essa acepção de pessoas, ela vai contra o caráter de Deus, porque Deus oferece oportunidades iguais de salvação para todos os povos, independentemente de raça, cor e posição social. O que Jesus disse para os seus discípulos e para nós, lá em Mateus 28, versos 19 a 20, na grande comissão? Ide por todo mundo e pregar o evangelho para quem? Para todos, para toda criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, fazer discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando lá em Atos capítulo 8, Jesus fala sobre a vida do Espírito Santo, que dentre outras coisas daria poder aos discípulos para pregar o evangelho, para testemunhar, é dito que eles deveriam então ir por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, as oportunidades de salvação são iguais para todos os povos, faz parte do caráter de Deus. E fazer acepção de pessoas, então, é incoerente com o caráter de Deus. E também essa discriminação, meus irmãos, vai contra o caráter de Deus, porque Deus julga de maneira imparcial as ações do homem. Com Deus não tem parcialidade. Tanto faz, tanto de um quanto de outro, ele julga segundo ele, e não segundo nós, né? Segundo nossa, entre aspas, importância. Deus é imparcial. E Tiago, meus irmãos, aí ele faz algumas indagações, né? Nos versos 4 a 7, que os irmãos podem ver aí na sua Bíblia. E essas indagações, meus irmãos, talvez até pareçam demonstrar um certo favoritismo da parte de Deus pelos pobres. Mas não é bem esse o caso, né? Que o contexto exigia isso, porque quem estava sendo discriminado eram os pobres. Então Tiago fala de uma forma que parece que Deus demonstrava um certo favoritismo da parte de Deus pelos pobres. Obviamente que a gente aprende pelas escrituras, né? E pela experiência também, que é muito mais fácil ter fé quando se é pobre, né? Aparentemente é muito mais fácil ter fé como quando se é pobre, né? Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque às vezes ele está preso à sua riqueza. E o pobre, como não tem nada mesmo, está desprendido de tudo, né? Nós não temos nada mesmo, nada a perder, entre aspas, né? Então é mais fácil. Mas não é que Deus tenha favoritismo pelos pobres, né? É a questão do contexto aí. Na verdade, nós sabemos que o pobre, o rico pode ser muito ruim ou pode ser muito bom, e o pobre pode ser tão ruim, tão ganancioso e com pensamentos tão pervertidos quanto um rico. O que acontece é que o pobre, às vezes, ele não tem as mesmas oportunidades, né? O sujeito está lá no poder, e lá no poder ele se corrompe e ele consegue angariar para si mesmo muitas riquezas materiais, né? E aí a gente fica olhando para ele e a gente fica apontando o dedo, julgando, dizendo que ele tem que ser preso,
Mas e se nós tivéssemos a mesma oportunidade que ele tem? Se nós fôssemos elevados também ao poder e passássemos a ter a mesma oportunidade de corrupção que ele tem? Fica aí a pergunta, né? Será que nós não faríamos igual? Eu não quero passar por essa tentação, né? Eu acho que eu não faria igual. Na verdade, eu não tenho muita inclinação para essa questão de dinheiro, de bens materiais. Não, eu estou naquela que diz a palavra de Deus, né? Tendo que comer, o que vestir, onde você morar, esteja com isso satisfeito. Estou satisfeito. Mas eu não sei, se for colocado lá no poder, como que a gente vai agir? Então, às vezes, o pobre só não tem as mesmas oportunidades, né? De ser tão ruim, tão ganancioso, tão pervertido. Então, parece que Deus está fazendo aí Parece que Tiago está demonstrando que Deus tem um favoritismo, mas não é, né? Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se é rico, se é pobre, né? Deus não julga o pobre por ser pobre. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vão achá-lo, quer sejam pobres ou ricos. Deus não julga o pobre por ser pobre, nem o rico por ser rico. Deus não é influenciado por aparência. Então, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da Glória, também não devemos ser influenciados por aparência. Então, essa é a primeira razão, né? Porque não podemos fazer acepção de pessoas, porque é incompatível com o caráter do Deus a quem nós servimos. É a primeira coisa. Segundo, meus irmãos, porque não devemos fazer acepção de pessoas? É porque é incompatível com os nossos princípios, com os princípios cristãos. É incompatível com o caráter de Deus e é incompatível com os nossos princípios, que são princípios cristãos. Arthur Duke, meus irmãos, ele afirmou que, como cristãos, não podemos aceitar as divisões sociais e políticas que o mundo impõe sobre nós. A fé cristã tem que acabar com as distinções que existem na sociedade. Veja aí, versos 8 e 9, né? Diz assim para nós, olha: se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, a gente precisa acabar, não fazer acepção de pessoas, mas lutar para acabar com essas distinções que existem na sociedade, porque fazer acepção de pessoas é incompatível com os nossos princípios, os princípios cristãos. Agora, meus irmãos, pergunto para o irmão, qual é o princípio, o grande princípio que rege a vida do cristão? Tenho certeza que o irmão, de pronto, ou se não tão de pronto, mas raciocinando só um pouquinho, responde aí que o grande princípio que rege a vida do cristão é o amor. É verdade. O grande princípio que rege a vida do cristão é o amor. E Tiago fala sobre isso aí nos versos 8 e 9. Já lemos 2 vezes, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tiago vai ao Antigo Testamento buscar uma das leis de Deus, porque ele vai falar aqui sobre descumprir a lei, né? Então ele vai ao Antigo Testamento para buscar uma das leis de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Levítico, capítulo 9, verso 18. Agora, o que eu quero que os irmãos notem nesse verso, está aí no verso número 8, é que Tiago chama essa lei de lei real. Quantos de nós já, ao ler esse texto, paramos para observar isso? Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Não, verso 8, peraí. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real. Qual é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Lei real.
ou dependendo da versão que o irmão tem em casa, lei régia, que tem o mesmo significado. O que é isso? Por que Tiago chama essa lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, como lei real ou lei régia? Qual é a razão? E é aí, meus irmãos, que eu faço uso do comentário de Wiesbe, né? Porque ele tem um comentário bem interessante. Ele faz 3 observações bem interessantes sobre a razão de Tiago chamar essa lei de lei real. Por que ela é lei real ou lei régia? Não, preste bem atenção. O Wiesbe diz assim, comenta assim: é lei real ou régia porque foi dada pelo rei, o nosso rei. Deus, na pessoa do Pai, deu essa ordem em sua lei. Deus, na pessoa do Filho, reafirmou-a a seus discípulos. E Deus, na pessoa do Espírito Santo, enche o nosso coração com o amor de Deus e espera que compartilhemos esse amor. Vamos ver aí, Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus na pessoa do Espírito Santo, Deus na pessoa do Pai, deu essa ordem em sua lei. Deus na pessoa do Filho reafirmou essa ordem aos seus discípulos. E Deus na pessoa do Espírito enche o nosso coração com o amor de Deus, derrama. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os verdadeiros cristãos, meus irmãos, são instruídos por Deus e devem amar-se uns aos outros. Veja aí o que nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Veja aí, 1 Tessalonicenses 4, 9, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, é por isso que ela é lei real, lei régia, foi dada pelo rei, nosso Deus, né? Em segundo lugar, meus irmãos, o Wiesbe comenta dizendo que é lei régia ou real, porque ela governa sobre todas as leis, todas as outras leis. Qual é, meus irmãos, o cumprimento da lei? Não é o amor? O amor é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, se o amor é o cumprimento da lei e dos profetas, de toda a lei, então essa lei do amor, ela governa sobre todas as outras leis. Então, por isso ela é uma lei régia ou lei real. Mas o principal motivo, em terceiro lugar, que torna régia esta lei, é o fato de que obedecer a ela nos torna reis, entre aspas. Por quê? Porque o ódio transforma o indivíduo em escravo. Mas o amor liberta. Liberta do egoísmo e permite governar como se fôssemos reis. Então, meus irmãos, não pode fazer acepção de pessoas, né? Incompatível com os nossos princípios. Fazer acepção de pessoas pode levar o indivíduo, pode nos levar a desobedecer toda a lei de Deus. Quando nós consideramos os 10 mandamentos, meus irmãos, nós percebemos que é possível encontrar maneiras de transgredir qualquer uma das suas leis quando nós fazemos acepção de pessoas. Se favorecemos alguém em função de sua posição econômica ou social ou alguma outra posição qualquer, é possível que nós acabemos por descumprir todos os preceitos da lei. A acepção de pessoas, por exemplo, pode nos fazer mentir. A acepção de pessoas pode nos levar à idolatria, a idolatrarmos os bens materiais, por exemplo, o dinheiro dos ricos, desrespeito aos pais. A acepção de pessoas pode nos levar a
descumprirmos, né, a própria lei de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos não fazer acepção de pessoas, e sim amar todas as pessoas. Isso faz parte dos princípios cristãos. Isso faz parte dos princípios cristãos. Mas é preciso fazer uma observação. Todas as vezes que eu falo sobre isso, sobre amar as pessoas, eu preciso, meus irmãos, fazer essa observação. Desta feita eu uso o comentário de Wiesby. Eu sempre tenho feito essa observação e agora descobri que tem mais pessoas que concordam, né, comigo. E então o Wiesby diz assim: olha, exercitar o amor cristão não significa que eu devo gostar de uma pessoa e concordar com ela em tudo. Eu posso não gostar do seu vocabulário, nem de seus hábitos, e posso não querer nem tê-la como amiga íntima, mas eu preciso amá-la. É isso aí, né? Preciso amá-la. Esse amor é um ato da vontade e não uma emoção que procuramos criar. E o grande motivo para eu amar é a glória de Deus. E qual é o meio de eu conseguir isso? É o poder do Espírito dentro de nós. Porque não é isso que diz lá em Gálatas 5, verso 22? O fruto do Espírito, quer dizer, o Espírito que está dentro de nós, que habita em nós, ele produz um fruto. Qual é esse fruto? Começa a dizer, a primeira coisa que tem lá é o amor, né? O fruto do Espírito é amor. E aí tem lá uma série de outras virtudes, outras qualidades. Então eu preciso amar. Posso até não gostar das atitudes, do palavreado, das pessoas, mas eu preciso amar, né? Preciso amar. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, né? Então, se cair, estenda a mão para levantar. Isso é o amor na prática, né? Então, meus irmãos, já são duas razões para não fazermos acepção de pessoas. Primeiro, é incompatível com o caráter de Deus a quem dizemos servir, e segundo, é incompatível com os nossos princípios, os princípios cristãos. Mas ainda tem um terceiro motivo para não fazermos acepção de pessoas. Por quê? Porque é incompatível com a natureza da igreja. Nós somos a igreja, então é incompatível com a nossa natureza como a igreja do Senhor Jesus. Jesus, meus irmãos, não instituiu a sua igreja somente para um grupo determinado de pessoas. Não. A igreja não pode estar aliada, atada a um grupo político ou social, pobres ou ricos, ou a determinado grupo étnico. Não. A igreja tem de estar de portas abertas para todas as pessoas de toda a sociedade. Então, essa é a natureza da igreja, né? Ela é composta de judeus, gentios, brancos e pretos, ricos e pobres, intelectuais e analfabetos, brasileiros, argentinos, paraguaios, alemães, americanos, ingleses, todas as nações. Então, essa é a natureza da igreja. Fazer acepção de pessoas é incompatível com a natureza da igreja. Então, são aí, meus irmãos, 3 razões que nós temos. Não podemos fazer acepção de pessoas. Creio que está aí bem claro para nós. E nós podemos concluir, então, irmãos, dizendo que, à luz de Tiago, então, fazer acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor, e que este mandamento, o mandamento do amor, é que deve governar aqueles que professam a fé em Jesus. Devemos ser governados pela lei do amor. É assim que nos ensina a palavra de Deus, né? Então não devemos dar mais atenção somente àquelas pessoas ou a alguns tipos de pessoas dentro da igreja. Por exemplo, aquelas pessoas que são mais dinâmicas ou que têm um poder aquisitivo mais alto na igreja. Não, todos devem ser objetos da nossa atenção.
Preste atenção, meus irmãos, não é só dar atenção do pastor, não, tá? Porque às vezes os irmãos ficam apontando o dedo para o pastor tem que dar atenção para todo mundo. Não, todos nós temos que dar atenção para todas as pessoas, todos devem ser objeto da nossa atenção. E aí o autor da lição termina fazendo uma pergunta para nós, né? Você tem procurado construir relacionamentos sólidos e duradouros com todos os que chegam na sua igreja? Que nós possamos, meus irmãos, pensar nisso, que o Espírito de Deus possa aplicar essa lição ao nosso coração. Fé sem parcialidade. Não se deve fazer acepção de pessoas, de espécie nenhuma. Não se deve valorizar mais uns do que outros, valorizar uns em detrimento de outros. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, fale profundamente ao nosso coração. Amém.